prazer, meu nome é Anne, acho que você já me conhece. Mais uma vez eu vim conversar com você sobre a produção textual na sua prova do Enem. Hoje especificamente nós vamos tratar sobre um assunto que vale 200 pontos na sua correção e é o ponto diferencial para você conseguir aquele tão sonhado 1000, que é a proposta de intervenção. E aí, vamos lá? Especificamente, a prova do Enem, você já deve ter visto com a Nilceia na nossa última aula sobre a estrutura. Ela trabalhou com você a questão de abordagem temática, desenvolvimento dos argumentos, a profundidade desses argumentos. Seu texto é corrigido baseado em 5 critérios principais. Primeiro deles, norma padrão da língua, regência, crase, concordância, vírgula, acentuação, norma de coloquialidade, oralidade. Competência de número 2, tema e tipo de texto. Como que você desenvolveu o assunto foi exatamente o que a Nilceia deu na outra aula. E tipo de texto, se o seu texto está seguindo o padrão de dissertativo argumentativo, se ele defende uma tese, se ele defende um argumento. Competência de número 3, coerência. Tem muito mais a ver com o grau de profundidade dos argumentos que você está trabalhando dentro do seu texto. E é aqui que fica em xeque o seu conhecimento de mundo, a sua leitura, o seu domínio sobre os assuntos que estão no nosso cotidiano. Competência de número 4, coesão textual, muito mais relacionada à gramática, ou seja, ao encadeamento das ideias do texto, ligação entre parágrafos. E é na competência 5, a última e não menos importante, que o foco da nossa aula hoje se baseia, que é na proposta de intervenção. Aí você pode estar se perguntando, por que essa tal de competência proposta de intervenção, professora, ela é cobrada tanto na prova do Enem? Já não basta eu ter que defender uma ideia, procurar argumentos para poder aprofundar aquela ideia, eu ainda preciso dar uma solução para um problema que às vezes é tão complexo. Calma, não há motivo para estresse. Na verdade, você não precisa dar uma solução, você precisa dar uma proposta de solução. E aí a gente se pergunta, por que o Enem cobra isso tudo da gente? Na verdade, o Enem, além de uma prova para você ingressar no vestibular, não quer um aluno engessado, mas quer um aluno que tenha um domínio crítico sobre aquilo que está circulando no seu dia a dia. Então, um aluno que tem um domínio de mundo, um conhecimento de mundo, ele geralmente vai ser capaz de poder desenvolver propostas, tentar solucionar questões de nível social, econômico, político e cultural. Segundo ponto, Anne, onde eu boto essas propostas de intervenção? Você já disse que elas valem 200 pontos. E aí você pensa, tanta redação boa de prova de Enem que poderia tirar nota 1000 e não alcança esse 1000, a falha está provavelmente nesse critério de proposta. E aí eu vou adiantar com você que existem 3 lugares básicos para você poder colocar a proposta de intervenção. Onde que são esses lugares, Anne? Primeiro, você pode colocar a proposta ao lado de cada argumento em cada parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, usei 2 argumentos, vou utilizar 2 propostas de intervenções. Uma proposta ligada diretamente àquele argumento. Mas, e na conclusão, o que faz então? Você pode dar uma outra proposta, só que de cunho muito mais geral. Ficou confuso? Tem uma segunda opção. Você pode colocar a proposta em um parágrafo antes da conclusão. Ué, Anne, mas esse parágrafo antes da conclusão não é para pôr argumento? Exemplo, você pode colocar 2 parágrafos argumentativos e no terceiro parágrafo você coloca a proposta de intervenção. Na conclusão, você retoma a sua tese, joga algum tipo de alusão histórica, citação, exemplo e fecha o seu texto. Mas a forma mais comum e a preferencial dos alunos é a gente jogar os argumentos, cada argumento em um parágrafo do texto e fechar o texto na conclusão, retomando a tese e apresentando as propostas de intervenção. Agora vamos ao segredo? Como que eu faço para conseguir esses tão sonhados 200 pontos na proposta de intervenção? E é isso que a gente vai falar agora. O primeiro passo que você deve ter muito cuidado ao elaborar a sua proposta de intervenção é lembrar que o seu texto precisa ter uma problemática. Exemplo, vamos pegar um tema do Enem anterior que foi o poder de transformação da leitura. Aí você pensa, ué Anne, se o tema era o poder de transformação da leitura, eu não tenho como negar que a leitura pode transformar vidas. Como é que eu vou dar uma proposta se esse tema não tem uma problemática, não tem uma emblemática, não tem nada negativo? A leitura transforma, aumenta o senso crítico, aumenta o vocabulário, aumenta o conhecimento de mundo. Aí você pensa, mas são todas as pessoas que têm esse nível de leitura tão alto assim? A leitura consegue alcançar toda a sociedade brasileira?
Obviamente que não. E aí a gente vai tentar solucionar essa questão dando uma proposta. Você precisa problematizar o assunto, mas isso não significa que o seu texto inteiro precisa ser baseado num problema. Cuidado com a organização. Vamos lá. Segundo passo. Você não pode esquecer que a sua proposta precisa respeitar os direitos humanos. Isso é de suprema importância. Enem 2012, a imigração para o Brasil no século XXI, a quantidade de aluno que perdeu ponto ou teve a redação zerada por não conseguir respeitar os direitos humanos foram inúmeros. Alunos dizendo que não podíamos receber imigrantes uma vez que eles iam tirar o emprego das pessoas que aqui trabalham. Concorda comigo que isso é um pouco de xenofobia, né? O que o Brasil pode fazer é controlar a entrada desses imigrantes, qualificá-los, inseri-los no mercado de trabalho, mas nunca dizer que a gente não deve aceitar pessoas de fora e a contribuição cultural que eles trazem para a nossa sociedade. Isso é inegável. Próximo ponto que você não pode esquecer é que a sua proposta precisa ser viável. Como assim viável? Não pode ser nada utópico. Exemplo. Enem 2009 pedia para o povo tratar sobre a floresta amazônica, questões ambientais, e a quantidade de alunos que fez cada uma daquelas pérolas que a gente já conhece é gigantesca. Coisas do tipo, é preciso a sociedade dar as mãos e lutar em prol da natureza. Dar as mãos, 1, 2, 3, em prol da natureza não resolve nada. A gente vai precisar de propostas viáveis, que sejam plausíveis. Nada de utopia. Quer um outro tópico? Outro tema de Enem. Como reverter o quadro da violência urbana? Pessoas dizendo que tinha que acabar com toda a violência da sociedade. Deveríamos matar todos os bandidos que aqui existem, porque no fundo, bandido bom é bandido morto. Tá pedindo para ter a redação zerada, né? Sem direitos humanos e proposta nada viável. Anne, mas você só está dando problema. O que mais eu faço para conseguir então esses 200 pontos? A proposta precisa ser pragmática. Isso está lá no caderno de habilidades e competências que o Enem pode distribuir para você. É só acessar lá no site do INEP. O que é pragmática? Pragmática significa específica. Cada proposta não pode ser vaga, solta. Elas precisam ser relacionadas diretamente aos argumentos que você trabalhou dentro do seu texto. Vamos supor. Voltemos àquele tema da leitura, que dizia o poder de transformação da leitura. Se eu tenho como problemática que a maioria das pessoas da sociedade hoje não são desenvolvidas na escola esse hábito de ler, eu penso, o que eu devo fazer? Olha a pergunta-chave. O que fazer e como fazer para poder desenvolver esse hábito de leitura nas pessoas? Aí tem alunos que me colocaram assim na redação. É preciso criar mais bibliotecas para desenvolver o hábito da leitura. Criar mais bibliotecas vai fazer com que, consequentemente, pessoas do nada acordem e vão para essas bibliotecas ler livros? Claro que não. Quem sabe a criação de uma biblioteca, de bibliotecas populares, atreladas ao incentivo da leitura nas escolas. Incentivo de oficinas de leituras, rodas de leituras, substituição daqueles livros clássicos como Iracema, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em outros gêneros adequados à idade dos alunos, atraindo esses alunos para perto dos livros. Notou como a proposta ficou muito melhor desenvolvida, mais explicada? Esse detalhamento da proposta é um ponto-chave para você conseguir esses 200 pontos. Agora, esses 200 pontos que eu tanto falo e para você é tão tópico, só vai ser alcançado se você conseguir fazer como o Enem pede, uma proposta inovadora. Aí você já começa a surtar os cabelos. Mas como assim, Anne, uma proposta inovadora? Eu tenho que ser criativo? Eu não tenho a menor criatividade. Não precisa entrar em desespero. Se a gente pensa que você precisa desenvolver bem uma proposta, destrinchar o passo a passo, mostrar o caminho como aquilo se torna realidade, a probabilidade de você ser inovador é muito grande. Não precisa ser uma grande proposta, mas precisa ser um assunto viável, possível de se tornar realidade. Quer sair da teoria? Tá parecendo ainda muito tópico, muito longe? Eu selecionei para você 2 trechos de redações. A gente vai conversar sobre primeiro, que é um trecho selecionado de um aluno especificamente. Vamos lá? Vamos ver como é que isso fica na prática.
Bom, o tema que eu selecionei para a gente conversar é um possível tema da prova do Enem, mas que na verdade foi um tema baseado numa prova da UERJ, que tratava sobre a participação do jovem na sociedade brasileira. Antes de você cair na proposta de intervenção, você ia trabalhar o texto todo, tomar uma tese, pensar como esse jovem está na sociedade brasileira, se ele é participativo ou não, se isso vai mudando de acordo com décadas. Por que esse fato acontece, que seriam os argumentos que você iria trabalhar ao longo do seu texto. E aí a problemática que eu levantei era essa, que o jovem muitas vezes é considerado um alienado no meio social. Ou seja, muitas pessoas não veem o jovem participativo, mas sim como uma pessoa que só vive no seu próprio mundo. A proposta de intervenção que a gente está vendo, ela foi retirada do trecho de uma redação. E ela dizia assim: o exercício da cidadania só acontece de forma efetiva através da educação, que deve acontecer desde a inserção de uma criança no meio escolar até a sua saída. Apenas dessa forma se cria um cidadão crítico e disposto a participar de debates e movimentos em favor de um mundo mais justo e melhor administrado. Minha pergunta para você é: esse trecho, ele tem um detalhamento, ele tem uma explicação de como tornar essa proposta realidade? Se você ver, ele diz: deve acontecer desde a inserção de uma criança no meio escolar até a sua saída. E a explicação disso, o desenrolar disso, não aparece. Uma proposta desse tipo só vai conseguir, no máximo nessa competência de número 5, uma média de 100, 120 pontos. Aí o que eu fiz? Selecionei um outro trecho para a gente ver como melhorar essa proposta que aqui foi dita, que além de não ter desenvolvido, ainda diz apenas dessa forma, ou seja, a proposta desse aluno será que em todas as redações do Enem nacional, ela é a única que funciona? Ela é a única que resolve? Acho que tem alguma coisa de errado por aí. Agora olha essa segunda proposta de intervenção para o mesmo tema e para a mesma problemática. Saca a diferença? O exercício da cidadania só acontece de forma efetiva através da educação. Ponto. Se ele parasse só em educação, ia ter um problema muito vago. Até comprar material para a escola tem a ver com educação. E aí o que o aluno faz agora? No próximo período, ele vai explicar o passo a passo. Qual o papel da educação nisso? Lê aí. Maior carga horária em aulas de filosofia, sociologia, por exemplo, por parte das escolas, são de grande valia na construção de um maior senso crítico. Notou como a escola, além de dar conteúdos de física, química, matemática, biologia, também podem ajudar a tornar esse jovem mais participativo na sociedade, uma vez que vão aumentar o seu senso crítico através de aulas de humanas, como filosofia e sociologia, que muitas vezes são deixadas em segundo plano? Além disso, a elaboração de oficinas e palestras abordando assuntos políticos, sociais e econômicos alinhados ao contexto atual podem ser alternativas viáveis. Assim, o jovem tende a estar mais disposto em favor de um mundo mais justo e melhor administrado. Notou como esse aluno falou de educação e ele desenvolveu cada uma das ideias? O que você não pode esquecer é que sempre que possível, tente colocar duas propostas de intervenções no seu texto. Uma de cunho social e a outra de cunho governamental. Na verdade, você também tem um papel social na construção da nossa sociedade e na resolução de problemas. Bom, galera, ficou um pouco mais claro agora? Claro que você sabe que produção de texto a gente não aprende por osmose, né? Vendo é muito fácil, é muito bonitinho, mas a gente só vai conseguir esse rumo ao 1000 quando a gente colocar em prática. Tema é o que não falta, você tem tema semanal. Continua acessando as aulas do nosso portal. Qualquer dúvida, procure seu professor e rumo ao 1000 na redação do Enem. Beijos, até a próxima!